Vou dar uma boa tarde para a Jaqueline. Bem-vinda ao Rede. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Que bom que estou aqui. Estou bem contente mesmo para vir contar essa novidade, assim, porque é bastante orgulho para mim também e para os dermatologistas brasileiros, assim, essa pesquisa que nós conseguimos fazer e publicar. Mas antes da gente chegar na pesquisa, Jaqueline, vamos recapitular. Eu já conversei com a Jaqueline em outras oportunidades, um pouquinho da tua trajetória, né? Tu falar para o pessoal e também sobre a tua especialidade, psoríase, que é uma doença de pele que afeta muitas pessoas. Sim, de fato. Então, eu sou Jaqueline Barbosa, eu sou dermatologista. Eu me formei em medicina na URGS em 2010. Em 2016, eu me formei em dermatologia pela Santa Casa de Porto Alegre. Então, eu fiquei 3 anos dentro do hospital atendendo pacientes com doenças de pele. E aí, em 2018, eu fiz o meu mestrado em promoção da saúde aqui na Unisc. Depois, eu fiz o MBA em gestão em saúde pelo Einstein. Em 2019, eu participei de um concurso, né, que era uma bolsa de estudos pelo Conselho Mundial de Psoríase, que eles dão a bolsa de estudos para quem eles consideram os futuros líderes mundiais em psoríase. Essa é a ideia, né? Criar novos líderes mundiais. E para participar desse concurso, digamos assim, né, tu tem que ter uma carta de referência de um conselheiro do IPC. No Brasil só tem 2. E aí eu consegui a carta de referência do meu professor, doutor André Carvalho, e aí eu participei junto com o mundo inteiro, porque eram 4 vagas para todo mundo, né? E eu fui a primeira brasileira escolhida, então, para ser bolsista do IPC, o que também é um feito eu fico orgulhosa, assim, né? Porque é uma coisa muito bonita, assim, a gente conseguir morar no interior e tu conseguir fazer diferença, assim, para os teus pacientes, mas também conseguir desenvolver conhecimento para o mundo. Eu acho que isso é incrível. Desculpe. Ah, tá. Não, então, e aí em 2020, quando começou a pandemia, a gente teve que parar, porque eu ia viajar em 2020, né? Eu fiquei na Inglaterra depois. Então, a gente fez parte da pesquisa que seria ao vivo, a gente fez ela pela internet, com os pacientes. E é essa pesquisa que a gente publicou agora. Então, daí eu fiz a pesquisa entre 2021 e 2023, e aí, não, 2022, aí 2023 eu viajei para a Inglaterra e fiquei 1 mês e meio lá na Inglaterra para a gente finalizar a pesquisa, porque eu fiz junto com a Universidade de Manchester, que é na Inglaterra. Doutora, até para os ouvintes, que alguns ouvintes sabem, outros até não conhecem tanto, mas só para deixar o nosso ouvinte situado, o que é a psoríase? Ótimo. A psoríase é uma doença de pele, gente, que não passa para ninguém, tá? É uma doença que não é contagiosa. É uma doença em que as pessoas vão ter placas vermelhas, manchas vermelhas pelo corpo e que podem ter escamas. É bem comum no couro cabeludo, no cotovelo, no joelho, mas a pessoa pode ter em outras áreas do corpo, inclusive nas unhas. É uma doença genética. Só tem psoríase quem tem genética para ter psoríase. E aí, às vezes, as pessoas falam para mim, mas ninguém na minha casa tem, ninguém na minha família tem. Tu pode ser um primeiro caso ou pode ter tido um parente antigo que tinha psoríase. Então, é uma doença que tu tem que ter genética para ter, mas é alguma coisa na tua vida que faz aquela genética abrir. Como se fosse uma carta, tem alguma coisa que abre aquela carta. E, normalmente, isso é estresse. Uso de medicamentos também pode ser, cigarro, pessoal, também é, e obesidade também é. Mas, basicamente, assim, estresse já é uma coisa bem, assim, forte, uma maior quantidade dos pacientes que abrem doença após estresse. Depois que tu abriu a doença, então eu vou ter uma doença para sempre. Não, a genética, lógico, tu vai ter para sempre. Mas hoje em dia, no Brasil, gente, eu brinco com os meus pacientes que ter psoríase no Brasil é melhor do que tem em qualquer lugar do mundo. Porque aqui no Brasil nós temos hoje os melhores tratamentos disponíveis para psoríase, tanto no convênio quanto no SUS. Então, é muito lindo, porque o pessoal de fora não acredita que a gente tem todo esse arsenal terapêutico. E hoje a meta é a gente deixar os pacientes sem nenhuma lesão de pele. Então, a pessoa vai viver a vida normal, como se não tivesse nenhuma doença de pele, fazendo o seu tratamento. Mas eu tenho que fazer o tratamento pela vida inteira? Não, a gente faz um tratamento por um período, até a gente ter certeza que fechou de novo aquela carta, né? E para aí a doença não voltar. Quais são os sintomas, doutora? Assim, né? Alguém pode estar desconfiado, porque eu, por exemplo, tenho dermatites. Sim. Né? E em algumas dermatites de pele, parece. Né? As lesões ficam muito parecidas com quem tem psoríase. Fica. Só que daí dá em outras áreas, não essas que a senhora citou. Isso. E a psoríase, ela costuma dar bastante casca, né? Então a pessoa fica com aquelas escamas, que às vezes são brancas, às vezes mais prateadas. Se a pessoa é mais moreno-negra, a escama é escura também. E aí ela dá essas escamas, às vezes
vezes as pessoas acham que tem só caspa, a gente vai olhar o couro cabeludo, na verdade é psoríase, que, digamos, é uma caspa que tomou TOD, sabe? Assim, bem mais importante. Então, basicamente, são manchas vermelhas que escamam. Normalmente no cotovelo, no joelho, pode dar nas mãos, pode dar nos pés, na planta, nas palmas, e no couro cabeludo também é um local comum. Mas, de novo, pode dar em qualquer local, inclusive pequenas lesões em todo o corpo, que a gente chama de psoríase gutata. A psoríase tem várias formas, né? Mas, de uma forma geral, a gente consegue iniciar um diagnóstico assim. Doutora, falando agora sobre a pesquisa. Claro. Qual foi o conteúdo, qual foi o meio que vocês usaram para fazer essa pesquisa, o que foi que despertou, como foi feito também esse processo de decisão sobre que área vocês iriam pesquisar e, de fato, o que foi pesquisado? Claro. A ideia era a gente mapear. Eu sempre quis mapear uma forma, né, exagerada de dizer, claro, não tenho esse poder todo, mas eu sempre quis mapear como que era viver com psoríase no Brasil. Porque a minha vivência é assim, os pacientes chegam e têm psoríase há muito tempo, psoríase que foi tratada por diversos médicos, que não foi tratada adequadamente, e eles chegam muito ruins. E eu queria entender se isso acontecia no Brasil todo, porque, assim, gente, qual que é a importância disso? A gente saber fazer o diagnóstico, então, o problema é em tal lugar. A gente tratar o problema no sentido assim, tem que ter mais dermatologista? Ou tem que ter mais acesso? Ou tem que ter mais remédio? O que está faltando? Porque eu pensava assim, gente, a gente tem acesso ao remédio aqui no Brasil hoje em dia, sabe? Os remédios caríssimos, a gente tem acesso pelo SUS sem pagar nada. Mas por que os pacientes não conseguem chegar a ponto de ter a prescrição? Então, era essa minha revolta, digamos assim. E aí, eu fui com essa ideia, já tinha um trabalho parecido feito pelo Conselho Mundial de Psoríase e pelo Atlas Global de Psoríase na Inglaterra. Então, a gente fez uma pesquisa muito parecida, que era para a gente entender como é que era a vida do paciente que tem psoríase no Brasil. O quão grave era a psoríase desse paciente? O paciente, ele era mais branco? Ele era mais negro? Ele era mais mulher? Ele é mais homem? Ele estudou até mais ou menos que idade? Ele tem convênio ou não tem convênio? Ele está tratando? Está feliz com o seu tratamento? E alguns índices específicos de perda de capacidade. Então, assim, empregabilidade, porque isso tudo a gente sabe que impacta. E foi um número muito grande, foram 563 respondedores, tá? É um número bem expressivo, foi uma pesquisa pela internet, com mais de 70 perguntas. E aí os pacientes entravam no link e respondiam. Respondiam onde eram suas lesões de pele, etc. Então a ideia era a gente conseguir trazer algum dado, porque até então no Brasil a gente não tinha esse dado, né? De como que esses pacientes procuravam ajuda, enfim. Na pesquisa tinha uma área que era assim, um box aberto, a gente fala em inglês, open box, é um quadro em branco. Escreva o que você quiser. Porque tudo era marca X, né? Escreva o que você quiser. E as pessoas escreveram coisas lindas e terríveis ao mesmo tempo, sabe? Dizendo como era a sua vida com psoríase, o quanto aquilo impactava. Então, a gente teve vários comentários assim que são muito marcantes nessa pesquisa. E esses comentários eu levei o ano passado pro Congresso Americano de Dermatologia, que foi em New Orleans. Eu levei pro grupo do Conselho Mundial de Psoríase e do Atlas Global de Psoríase para mostrar pro comitê gestor e pro comitê financiador, né? O que essa pesquisa tinha trazido, pelo menos numa situação, numa parte mais emocional. Porque as pessoas sofrem igual no mundo todo. Então, os comentários é interessante, porque os comentários são parecidos com os da Inglaterra, com os do Zâmbia, com os da China, com os do Japão. Os pacientes sofrem da mesma forma. E também uma coisa interessante, gente, eu sempre digo isso, inclusive para os meus alunos na Unisc. O paciente rico e o pobre sofrem igual com psoríase. Então, o impacto é igual. Porque ele é rico, ele sofre muito também. Porque ele é pobre, sofre muito também. Então, é muito democrática essa doença. E o sofrimento dela, que provém dela, também é democrático. E agora, com a pesquisa realizada, com todo esse mapeamento, né? Porque vocês, na verdade, fizeram um desenho, né, das pessoas com psoríase. Isso. Vai adiante, Jaqueline, o que acontece a partir de agora? Ótimo. Então, o que a gente descobriu na pesquisa? Alguns dados. A gente descobriu que mulheres têm uma pior qualidade de vida quando tem psoríase. Comparado com um homem que tem a mesma psoríase, a mulher sofre mais. A gente descobriu que pacientes negros sofrem mais do que pacientes brancos. Isso é muito importante, porque mostra que talvez a gente não esteja chegando adequadamente, nós como sistema de saúde, né? Chegando adequadamente nesses pacientes. A gente descobriu que os pacientes com psoríase, aqui no Brasil, eles têm muita dificuldade de achar dermatologista que trate psoríase. Então, diversos já foram em dermatologistas que não tratam psoríase. E a gente também descobriu que o impacto que a gente chama de
como se fosse uma qualidade de vida geral, que vai impactar no trabalho, no desenvolvimento escolar, na autossatisfação, no desenvolvimento familiar, também é muito importante para quem tem psoríase. E uma coisa muito chocante, 70% dos pacientes com psoríase falaram que tem depressão ou ansiedade. Isso é um número muito maior do que na população em geral. Então, o impacto psicológico, psiquiátrico é muito grande nessa população. Doutora, sobre a publicação, eu gostaria que explicasse também para os ouvintes, porque as pessoas, nosso público às vezes pode pensar assim, a publicação numa revista, claro. Mas é uma revista, não, é só uma revista. Qual é o impacto que isso tem, a publicação de uma pesquisa como essa em uma revista internacional e também para o Brasil? Que tipo de impacto isso acontece para a prática da medicina e também no tratamento da psoríase? Sim, essa pesquisa... Bom, primeiro, né? Só uma revista, né? Uma revista, na verdade, gente, é uma revista internacional científica, tá? Chama International Journal of Dermatology ou Jornal Internacional de Dermatologia. E é muito difícil tu conseguir publicar uma coisa nessa revista. Então, se manda muito, as pessoas mandam artigos para lá e eles negam. Então, eles têm um crivo muito forte. Eles só publicam o que eles consideram muito importante, muito impactante para a dermatologia mundial, né? Porque é um jornal internacional. Então, esse trabalho vem para mostrar sobre o Brasil, mas ele não fala só sobre o Brasilzinho, digamos assim. Ele mostra a intercontinentalidade do sofrimento do paciente, que também, por exemplo, tem estudos mostrando em alguns países do mundo que mulheres também têm maior impacto de qualidade de vida. Então a gente mostra que isso às vezes não é uma coisa só do Brasil, tu entende? Que talvez o mundo todo esteja deixando passar alguma coisa, por exemplo, nas mulheres. Seria isso algo genético para a gente pesquisar? Então a gente começa a abrir novos campos de pesquisa, e isso é muito importante. Do ponto de vista prático, o que é feito daqui para frente? Então, agora que foi mapeado, por exemplo, que os dermatologistas, que os pacientes, aliás, têm dificuldade de acesso ao dermatologista que atende psoríase, trate adequadamente psoríase, bom, agora nós podemos, e já fizemos junto, por exemplo, com a Psoríase Brasil, que é um grupo de pacientes aqui do Brasil, nós mapeamos os dermatologistas que atendem psoríase. Então, existe um site agora que os pacientes podem ir lá no site e procurar. Se eu tenho psoríase, eu quero ser atendido por um médico que atenda a psoríase, que trate adequadamente a doença. Então, a gente já consegue devolver isso de alguma forma para os nossos pacientes. É essa a ideia. E aí, isso a gente vai seguir pesquisando outras coisas dentro desse artigo, aqui no Brasil. Então, vai se continuar, não essa mesma pesquisa, mas agora um braço, digamos assim, dessa pesquisa, para a gente conseguir entender algumas coisas, especialmente em relação ao acesso, né? Então, o que está faltando? Está faltando tanto no convênio, tá? Não estou falando só de SUS, eu estou falando de convênio e SUS, né? Está faltando a gente conseguir achar rápido esse paciente com psoríase e encaminhar ele direto, porque às vezes o paciente demora muito tempo, fica muito tempo com doença até chegar no atendimento. Isso é ruim. Hoje a gente sabe que isso é ruim para o tratamento, ele tem pior resposta ao tratamento. Em relação, desculpa, Aline, mas em relação também à própria pessoa descobrir que tem a psoríase, ela entender que aquilo se trata de uma doença. Isso também é importante. Isso é uma coisa que a gente faz todo ano. Eu costumo fazer aqui em Santa Cruz, a gente já fez pela internet lives no Dia Mundial da Psoríase falando sobre a importância da doença. Gente, psoríase não é uma doença só da pele. Psoríase é uma doença que inflama a pele. Só que ela inflama também a articulação, ela inflama também os olhos, ela inflama também os vasos sanguíneos. Pacientes com psoríase não tratados adequadamente, com psoríase severa, não tratados adequadamente, eles têm uma perda de 6 anos de vida. Eles morrem 6 anos antes do que um paciente que não tem a doença ou que tem a doença bem tratada. Então, eu não estou falando de uma doença de pele, de uma doença estética, de forma nenhuma. Eu estou falando de uma doença assim como diabetes, que tem muitos outros impactos na saúde da pessoa. E as lesões, Jaqueline, não tratadas? Uma pessoa que não trata, não reconhece a psoríase, né? O que acontece numa pele que não recebe nenhum tipo de tratamento? Tu já falou que 6 anos de vida para quem já demora, e aquela pessoa que não trata, ela é uma doença que vai e volta sozinha, ou sem tratamento ela só vai avançando pelo corpo todo? Isso vai depender do grau que o paciente tem de psoríase. Porque tem gente que pode ter só pequenas lesões no cotovelo, por exemplo, entendeu? Então a pessoa está mais estressada, ela vai ter as lesões maiores, mais vermelhas, mais cascudas, ela fica melhor, mais tranquila, ela melhora. Os pacientes dizem assim, fui pra praia e resolveu. Sim, estava de férias, né? Então ninguém está estressado na praia. Né? Quem mora na praia talvez não tenha essa situação, mas a gente vai pra praia e relaxa.
quem tem mais placas no corpo, mais quantidade de lesão, o que é muito? Muito é ter mais que 2 palmas da sua própria mão de lesão, equivalente, né, em superfície de lesão no corpo. Então, se tu tem 4 grandes placas nas pernas, já é muito, né? Esses pacientes não tendem a resolver sozinho. Então, eles tendem a ter uma psoríase que pode ficar igual sempre, mas normalmente ela sempre vai aumentandinho. E uma coisa muito importante, gente, quem tem psoríase não pode fazer uso de corticoide injetável ou oral. Porque isso melhora a psoríase no início e depois faz um rebote enorme. E aí aquele paciente, por exemplo, que tinha uma psoríase leve, passa a ter uma psoríase grave. E isso só o médico pode dizer, né? E assim, mesmo a gente falando para os pacientes que já sabem, por exemplo, eu tenho uma paciente minha que sabia disso, ela teve um problema de coluna, ela não se deu conta, foi no médico, o médico também prescreveu, não para tratar a psoríase, veja bem, prescreveu para coluna, né? Um corticoide injetável, ela fez lá a injeção, ficou boa da coluna. Um mês depois, estava terrível a psoríase dela, paciente que já usava biológico, e a gente está até faz 6 meses, a gente está sofrendo muito para melhorar a doença de pele dela. Doutora, eu percebi ao longo da nossa conversa que em alguns momentos a senhora usou o termo acesso. Sim. E repetidamente o termo acesso. E a curiosidade que me despertou em relação a isso é se realmente, na sua avaliação, e até daqui a pouco seja o seu próximo campo de pesquisa, acredito, se realmente existe essa dificuldade de acesso, é realmente um grande problema que surgiu nessa pesquisa de vocês, que a senhora detectou que seja um problema sério no Brasil e no mundo, esse acesso. E as pessoas que estão nos ouvindo agora têm como participar ou procurar a doutora ou algum lugar que elas possam também dar o seu relato e poder contribuir com essa pesquisa? Esta pesquisa que a gente publicou, ela já foi finalizada. Mas assim, se você tem algum relato, isso é tão importante, porque faz a gente conseguir entender melhor como as coisas estão acontecendo, inclusive na nossa região, para a gente conseguir melhorar. Quando eu me mudei para cá, em 2016, eu entendi que os pacientes não eram encaminhados, por exemplo, do posto de saúde, tá? Que não era visto como algo importante e grave. Então, eu fiz, na época, palestras para os médicos de saúde da família e montamos um ambulatório de psoríase aqui pelo Cisvale, na época. E foi um boom, porque tinha um monte de paciente, a gente chama de represado, né? Doente em casa que não era encaminhado por 1000 motivos. Então, o importante é, se você tem psoríase, vai no posto de saúde ou vai no teu médico do convênio e pede encaminhamento para um dermatologista que trate psoríase. E isso é viável, como eu disse de novo, tanto no SUS quanto no convênio. Se tem alguém nos ouvindo que quer mandar dividir seu coração com a gente, eu vou adorar. Manda para o nosso WhatsApp. Posso falar? É o 51 3053 1012. Pode repetir, já 51 3053 1012. Inclusive, para perguntar alguma coisa, se tiver ao nosso alcance, a gente responde com o maior carinho. Porque a ideia é a gente ampliar conhecimento, entende? Então, eu trabalho não só, por exemplo, dando aula na Unisc para aluno de medicina, mas eu trabalho também dando aula para dermatologistas sobre psoríase. Porque a ideia é a gente multiplicar a quantidade de colegas que atendam os pacientes com psoríase e entendam a importância de tratar esse paciente e encaminhem ele para tratamento ou trate, né, diretamente. Até para se evitar, né, casos como essa paciente que a senhora citou antes, né, com problema de coluna, porque o médico tendo um básico conhecimento de corticoide, ok, melhora a coluna dela, mas piora a psoríase, né? Tudo é informação, né, doutora? Exatamente. Os meus pacientes, eu digo assim, tu só pode usar corticoide se tu me pedir. Claro que em algumas situações, tá com uma asma grave, bom, aí a gente tem que, né, abrir mão, não tem jeito. Mas tem que me mandar o WhatsApp. Eles mandam um WhatsApp, eu posso usar, daí a gente vê, às vezes eu converso com o médico, eles não tem uma outra opção, porque o corticoide oral e o corticoide injetável, ele realmente é um grande veneno para a psoríase, infelizmente. Jaqueline, quero agradecer imensamente tua disponibilidade em vir conversar com a gente e, claro, te parabenizar. Obrigada. Né? Eu acho sempre muito importante a gente divulgar, espalhar, porque conhecimento é o que a gente fica mesmo. É verdade, né? É verdade. As pessoas precisam saber que tem gente perto da gente, ó, trabalha aqui em Santa Cruz, atua nesse ramo, né? Se especializou em psoríase
e tá tentando espalhar essa sementinha, né? Vocês viram que mais... É uma produção científica qualificada aqui na nossa cidade, na nossa universidade. E acessível, né? Acabou de passar, por exemplo, um WhatsApp para a turma, né, que tem uma dúvida. Não, mas a ideia é essa, é a gente conseguir melhorar o atendimento, conseguir melhorar o acesso dos pacientes com psoríase, porque a gente sabe que isso muda o futuro dessas pessoas. E muda o futuro da sociedade, entende? É um ciclo. O paciente se emprega melhor, o paciente estuda melhor, o paciente não falta ao trabalho, o paciente casa, tem filho. As coisas andam positivamente na vida do paciente, então melhora para a sociedade toda. Muito obrigada, desculpe. Não, antes da senhora encerrar, a gente recebeu um depoimento bem forte aqui. É uma ouvinte, o filho tem psoríase, né? Muito sério, diz ela aqui, e ele tomou corticoide injetável uma vez e o mal-estar que ele sentiu foi tão forte que ele cogitou até mesmo a tentar contra a vida. Infelizmente, isso é uma realidade já sabida. Os pacientes com psoríase severa têm maior chance de suicídio. Então, eu já tive paciente... Eu faço teleconsulta, rapidinho vou falar, daí eu prometo. Eu faço teleconsulta, eu tive um paciente do Rio de Janeiro, tinha e tenho, graças a Jesus, um paciente no Rio de Janeiro, e um dia a esposa dele me ligou e disse assim, ele disse que vai se matar. Aí eu falei, nada disso, vou fazer uma consulta virtual, uma chamada agora, pra gente conversar. E daí eu conversei com ele, tava desesperado, coitado, sabe? Eu conversei com ele, eu tinha um remédio aqui, desses bem caros, às vezes a gente tem doação de paciente, daí eu consegui mandar pra ele pelo Sedex, e eu falei, nós vamos começar o tratamento e tu vai ficar bom. A gente teve uma conversa sobre não tentar suicídio e tudo. E ele manda a cada, sei lá, mês lá pra clínica, cada foto linda da ele com a família, sabe? Dizendo que aquilo ele iria mesmo, né? E que a gente conversou, hoje ele tá ótimo, ele não tem lesão de pele. Então, é muito legal a gente ver a melhora desses pacientes, mas a gente tem que levar isso muito a sério, porque a psoríase realmente aumenta o risco de suicídio. E eu espero de coração que o filho dessa ouvinte esteja bem hoje. E muito obrigada a ela também por compartilhar, porque é importante. A gente precisa, sim, falar também da questão do suicídio. Vem aí o Setembro Amarelo daqui a uns dias, então é muito importante. E se está se sentindo tão incomodado, daqui a pouco, né, doutor, um WhatsApp para doutor, um WhatsApp para o seu médico de confiança, fale com alguém, não guarda para si toda essa angústia, todo esse sofrimento. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo, de coração, pelo momento.